Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 8 desse segundo trimestre do ano de 2023. Um assunto trimestral, o assunto trimestral é acerca da família, relacionamentos em família, não a doutrina da família, o princípio doutrinário sobre a família, mas eventos que acontecem e que servem de base de ensinamento e para estruturação da família neste tempo do relativismo, do pós-modernismo, onde tudo se relativiza, onde tudo se liquefaz. Estamos vivendo uma sociedade líquida e, por vias de consequência, os princípios também vão se tornando líquidos, não perdem a consistência e a sua pureza. Hoje o assunto é a importância da paternidade na vida dos filhos. Esta paternidade não está no sentido de pais e mães, mas no sentido literal de pai, a função do pai, a função paternal. E neste caso, quero já fazer aqui uma consideração, que quando falamos, é certo que há mães que assumem a função de pai, além da sua função materna, e têm criado bons filhos para o reino de Deus e para a sociedade. Da mesma sorte, na mesma via, há pais que têm, além da sua função paternal, ele tem agido também como mãe, por vias de consequências diversas, e tem agido nos dois papéis, como pai e como mãe, e formado bons cidadãos para a sociedade e também para o reino dos céus. Fazendo aqui essas ressalvas, mas o ensino hoje está focado na questão do pai, como chefe, como líder, como cabeça da casa, como cabeça da família. Deus criou o homem e assim o fez, para ter nele, o homem, a função sacerdotal da família. Foi desde o princípio, desde o primeiro casal, Deus fez desta maneira. E nós vemos que essa questão sacerdotal, ela sempre foi valorada dentro de casa. No caso de Noé, Deus escolheu Noé, e porque viu em Noé a sinceridade, a fidelidade de Noé, e através dele o Senhor salvou toda a sua casa. O Senhor viu em Noé aquela firmeza, aquela segurança, aquela função sacerdotal, paternal dentro da sua casa para com seus filhos. Tanto é que lá na frente, quando por ocasião do cativeiro, Deus, usando o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias, ele vai dizer: ainda que no meio do povo estivessem Daniel, Noé, Samuel, eu não os ouviria. Eles, tão somente a eles seriam salvos, nem mesmo a sua casa seria salva, porque Noé salvou ele e também a sua família. Mas naquele período do cativeiro, Deus estava dizendo que ainda que se Noé estivesse ali, ele tão somente seria salvo. Isso mostra a sua função sacerdotal, a função paternal, exercida com segurança. Nós vimos também, alguém pode dizer, o assunto hoje vai falar sobre Eli e sobre Samuel. E como fica a questão de Samuel, que também é abordada na lição? No curso da lição, do comentário, nós vamos expor essa questão. Vemos também o caso de Abraão. Abraão, Deus disse: como eu não vou ocultar isso a Abraão, meu servo, visto que ele há de ordenar os seus filhos depois dele. Então, Deus está mostrando aqui que Abraão também, ele era aquele que haveria de exercer autoridade e ensinamento sobre a sua geração, sobre os seus filhos. E assim o fez, e assim Abraão o fez. E neste caso, quando falamos aqui da questão paternal, é bom, nós vamos encontrar aqui uma expressão
no curso da lição, que vai falar sobre filhos de Belial, que os filhos de Eli, que as duas casas pegas, né, as duas casas aqui tiradas para ser base do nosso comentário, foram as famílias de Eli e a família de Samuel. E nós vamos ver que os filhos de Eli, a Bíblia é clara em dizer que eles eram filhos de Belial. Mas o que é Belial? Belial, a princípio, era uma expressão utilizada para definir a conduta, o caráter, a moral de uma pessoa. Era aquele que não tem valor algum, pessoa desprovida de todo e qualquer valor, pessoa que era do maligno, pessoa que tenha o seu caráter, a sua moral corrompida pelo pecado. Então, filhos de Belial, filho da maldade, filho do pecado, era nesse sentido. Aí, se nós formos entrar um pouco mais na questão mitológica, aí nós vamos ter outros ensinamentos, outros aprofundamentos mais sérios acerca do filho de Belial. Mas, nessa questão, nós vamos encontrar também alguns tipos de paternidade. Mas antes, o tópico primeiro da nossa lição, ele vai falar paternidade dentro da família. Vai falar da primeira família, a família como autoridade no lar e também o problema de uma paternidade ausente. Hoje, essa questão do pai ausente, em muitas famílias tem se degradado, crianças têm adquirido traumas na sua infância e hoje são adultos que são problemas, não se enquadra em uma família, não consegue constituir uma família e se constitui, ele não consegue manter a família porque ele tem um problema interior, um problema gerado por um pai ausente. Um pai ausente que não deu a este filho a baliza, o sustentáculo, a segurança material, segurança moral, segurança para a vida e principalmente aquela segurança espiritual. Foi criado sem o pai, sem a referência paterna e ele se perdeu na vida e hoje a pessoa não consegue manter uma família equilibrada porque a base está corrompida, a base foi deteriorada. Ao falar também de paternidade, não podemos deixar de apresentar a nossa legislação, fala do pai, que é o pai adotivo, né, o filho legítimo e o filho adotado, ou o pai natural e o pai biológico e o pai afetivo. A paternidade biológica, a paternidade afetiva. No caso, a lei não faz distinção entre o filho adotado e o filho natural do pai, do casal. Não faz diferença. No passado, na legislação passada, no Código Civil de 1916, fazia a distinção do filho legítimo, ilegítimo, legitimado, e tinha várias qualificações. Hoje não. Hoje é apenas um. Também vale lembrar que isso foi um avanço no direito de família aqui no Brasil, nesse sentido. Por quê? A figura do pai biológico, nem sempre o pai biológico é aquele pai que gera afeto no coração do filho. Existem filhos que ele tem apego, afeto, respeito e consideração ao pai afetivo. Aquele que o criou, aquele que o abalizou, aquele que lhe deu estrutura para a vida, ensinou as coisas da vida, e não aquele que tão somente foi o canal para que a vida dele fosse gerado no ventre materno, o pai biológico. Então, a figura mais importante hoje não é a do pai biológico, mas sim do pai afetivo, porque o pai afetivo ele pode ser tanto biológico quanto não biológico. E às vezes existe o pai biológico que ele é apenas biológico, existe o pai afetivo que ele tem aquela afetividade, aquele carinho, aquela preocupação em formar a pessoa para o mundo, para a sociedade e principalmente para o reino de Deus, em se tratando de um pai cristão. A sua função é formar esta criança, esse filho, para a vida, para seguir a vida, seguir dando bons exemplos na sociedade. A figura
do afeto, ela é fundamental, ela é inerente à figura paterna, porque muitos até dizem, né, que pai não é aquele que põe no mundo, mas é aquele que cria, aquele que educa. E no caso bíblico, nós vamos encontrar aqui a casa de Eli. Quero falar primeiro da casa de Eli. A Bíblia vai dizer que Eli, os filhos de Eli eram do maligno, eram filhos de Belial, eram do maligno. Em outras palavras, é possível que deixou seus filhos correrem frouxo, como diz aqui a colocação. Para falar isso aqui, nós temos aqui o nosso comentarista, o nosso mestre, pastor Elianai Cabral, ele apresenta aqui 3 tipos de paternidade. 3 tipos de paternidade. E ele fala da paternidade autoritária, é aquele que se impõe pela obrigação, pela violência, sem afeto, sem carinho, né? Mas é apenas pela rudeza, é a pessoa rude, pessoa que obriga, é um ditador, e leva os filhos a obedecerem pelo medo do castigo, e não pelo respeito da pessoa paterna. Outro é o pai permissivo. O que é o pai permissivo? É aquele que os filhos correm frouxo, sem educação, sem correção, sem orientação. Tudo que a criança quer, o pai faz. O pai não estabelece limite. O filho faz exatamente o que ele quer. E o pai não está nem aí pela conduta do filho. Isto é uma paternidade destrutiva, tanto a paternidade autoritária quanto a paternidade permissiva. Eu creio que se você olhar à sua volta, você que me ouve vai ver no seu convívio pessoas que não têm a formação afetiva do pai. Por exemplo, conheço pessoas, pastores no caso, que perdeu toda a família para o mundo. Todos os filhos se desviaram. Ele, um homem de Deus, um homem crente, temente a Deus, porém ele era um pai autoritário, perdeu todos os filhos. Todos os filhos se desviaram da presença de Deus. Isso é terrível. É terrível. Você ganha o mundo e perde dentro de casa. Quando o evangelho ele começa, a figura central que nós vamos ver aqui na sequência da lição, primeiro pessoal, nosso relacionamento pessoal com Deus, depois a nossa família, e em terceiro lugar, a obra de Deus, a igreja. E há pessoas que invertem, primeiro a obra, e deixa a família do lado. Primeiro a obra de Deus, e depois a família, depois ele, e assim vai. Está errado, está bagunçado. A ordenança está desequilibrado, falta autoridade, falta compensação de equilíbrio, uma hora em cima, outra hora embaixo, uma hora na frente, outra hora atrás, não existe equilíbrio. É um tipo de paternidade desajustada que é problemática. Assim também existem pais, obreiros, que deixam seus filhos ao bel prazer, faz o que bem entende. E não pode ser corrigido, não pode ser orientado, não pode ser disciplinado, não pode ter disciplina. É o filho do pastor, é da família do pastor, é intocável. Não, isso também é um erro que os próprios pais ensinam os filhos a viverem uma vida de intocabilidade, uma vida de incorrigibilidade, uma vida totalmente fora de controle. São aqueles que levam uma vida devassa, e quando chega o tempo para assumir uma posição ministerial, ele é rejeitado pelo ministério, é rejeitado pela igreja, pela vida que ele teve no passado, pela maneira como ele foi criado no passado, pela sua história, ele é rejeitado. Então, foi o que aconteceu com os filhos não de Eli, mas com os filhos de Samuel. Os filhos de Eli eram do maligno, eram filhos de Belial, como a própria Bíblia assim o diz. Filhos de Belial. E agora, os filhos de Belial? Filhos de Belial, filho da maldade. Deus
mandou uma mensagem, mandou um homem de Deus levar uma mensagem para Eli. E Eli, ele dá uma palavra para os filhos. Eu acho muito interessante aquela colocação que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 25. É muito interessante, que vai dizer assim, nós vemos que o versículo 23, e disse-lhe, pois, fazeis tais coisas, disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Versículo 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí nós vemos os filhos de Eli, eles foram repreendidos, eles se ajuntavam na frente do templo, do tabernáculo, no caso, na época ainda, né, que estava ali armado ali em Siló. Eles se ajuntavam com mulheres, não respeitava, enfiava o garfo de 3 pontas no caldeirão e tirava a carne crua, e as pessoas iam falar, deixe que queimemos ao Senhor a gordura. Eles diziam, não, ou você deixa tirarmos agora, ou então vamos tirar à força. Era assim que eles faziam. As mulheres se ajuntavam, e ali eles faziam verdadeiras orgias, ali na presença do Senhor. E quando veio a palavra, eles disseram, não, filhos meus, não é boa a notícia que eu ouço de vocês. É um pai frouxo, ele tinha que ter destituído os filhos de ser sacerdotes. Ele teria que ter tomado uma atitude de tirá-los do sacerdócio. Era filho, era da linhagem de Arão, mas não eram dignos. Assim como Deus matou Nadab e Abiú por trazer fogo estranho, também Eli deveria ter agido desta maneira com seus filhos, porque se os seus filhos agiam dessa forma, certamente correu frouxo no passado, e quando chegou na hora de assumir responsabilidade, não tinham responsabilidade e nem compromisso. É o que nós estamos vemos, é natural, é comum nos nossos dias, ver pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com o céu, e no entanto quer governar na terra. Há um perigo muito grande nisso. E nesse caso, nós vemos aqui que chegou um ponto que Deus disse basta. Deus disse basta. E quando Deus diz basta, acabou. Acabou. E ele então destrói aqui a família de Eli, que os dois morrem no mesmo dia. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre no mesmo dia, e a arca é levada para o campo dos filisteus. Mas nesse momento de crise, Deus estava levantando um outro homem. No versículo 26 do capítulo 2 vai dizer, o jovem Samuel ia crescendo e, olha só, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então ele se fazia agradável a Deus e aos homens. Samuel não se deixou levar pela permissividade, pela maneira de Belial, que vivia os filhos de Eli, mas ele levou uma vida digna, uma vida casta, a ponto de ser honrado por Deus no futuro. Quando no período do cativeiro, Deus fala, ainda que Samuel estivesse no meio, ele seria salvo pela sua oração, mas a sua casa não. Nem os seus filhos salvaria. E agora nós vamos ver que os filhos de Samuel, no final do seu ministério, também eles se corromperam. Quando nós vemos que Samuel, ele nomeia os seus filhos para serem juízes adjuntos a ele, para serem juízes auxiliares. Ele era o juiz de Israel. E os seus filhos começam a exercer também o juízo. Mas os filhos dele se corromperam. Deixaram-se levar pela propina. Deixaram-se levar pelo afago. E ali eles torceram o direito. E Samuel, ele viu que o povo então rejeitou. Os anciãos chegaram a Samuel e disse, olha, os teus filhos não andam como você. Os teus filhos não andam.
E ali é onde Deus institui então, dá Saul para ser rei em Israel. Nessa questão familiar, nós já falamos aqui da paternidade autoritária, a paternidade permissiva e a paternidade equilibrada. Paternidade equilibrada. Nós precisamos, o equilíbrio já diz tudo. A paternidade equilibrada é aquele pai que trata com afeto, com carinho, com respeito, com consideração. Ele corrige quando precisa ser corrigido. Ele não passa a mão quando o filho erra, mas mostra que o filho errou, mas com amor. A função paterna, a função paternal, ela tem que ser real, firme, forte e equilibrada. Não passando a mão no erro, não falando, coitadinho, não. Nós temos que ter autoridade na correção dos nossos filhos. Mostrar para os nossos filhos a responsabilidade, primeiro, em respeitar a figura paterna. E a figura paterna dar exemplo de respeito e consideração aos filhos. E dar o exemplo a ser seguido pelos filhos. Quando o filho vê um pai que ele trata com firmeza, com segurança e é também o sacerdote da casa, é diferente o relacionamento familiar, é diferente o convívio familiar. Por isso, os filhos de Eli, Ófni e Finéias, seguiram pelo caminho de Belial, porque foram tratados de uma forma frouxa, de uma forma irreverente. Mas, por outro lado, Joel e Abias, filhos de Samuel, eles, certamente, no livre-arbítrio deles, certamente tiveram um bom ensinamento. Certamente tiveram um bom ensinamento do pai e principalmente o exemplo do pai, que o próprio Deus deu testemunho do exemplo e da vida de Samuel. Então eles tiveram exemplo, e se Samuel deu exemplo, certamente, a Bíblia não vai dizer, entrar nesses detalhes, mas seguramente ele deu ensinamento para os filhos. Ele deu ensinamento, ele deu na prática, e certamente, verbalmente, oralmente, ele ensinou. Porém, os filhos, eles penderam pela avareza, pelo livre-arbítrio. Como diz lá em Ezequiel, o pai não leva o castigo do filho, e nem o filho o castigo do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel 20. E hoje, não é diferente na graça. A salvação, ela é para todos. Mas o pai não paga pelo filho, o filho não paga pelo pai. Não paga. Mas nós temos, muitas vezes, pessoas que não sabem dividir. Acha que quando o pastor corrige, dá uma palavra de correção, de disciplina, uma palavra corretiva a uma criança, a um adolescente, a um jovem que é filho de pastor, pronto. Não pode, não pode. Ele se torna intocável, como se fizesse parte de uma casta intocável. Uma parte que não peca, uma parte que não erra, mas nós precisamos saber. Jovem é criança, adolescente, jovem, mesmo sendo filho de pastor, mas tem que ser tratado a criança como criança, o adolescente como adolescente, o jovem como jovem, independente da sua paternidade, independente da sua família. Ele tem que ser entendido, porque há pessoas que cobram de uma criança o comportamento de um jovem, cobra do adolescente o comportamento de um adulto, e cobra o comportamento de um jovem como se ele fosse uma pessoa madura. Totalmente madura. Então, só pela condição de ser ele filho de pastor. Só pela condição de ser filho de pastor. Ele tem que ser um pastorzinho criança, um pastorzinho adolescente, um pastorzinho jovem. Não. Pastoral, chamada ministerial é individual. Independe da casa. No passado era a casa de Arão. Hoje não. Hoje todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos uma casa sacerdotal, uma família sacerdotal, de reis e sacerdotes. É o que está lá em Pedro, no capítulo 1, versículo 5, versículo 9, de 5 a 9, nós vamos encontrar o sacerdócio santo, real. Nós vamos encontrar ali um sacerdócio santo e um sacerdócio real. Ou seja, a chamada para o ministério independe dos nossos pais.
independe dos nossos pais, mas depende da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento com Deus. Deus se agradando do meu coração, Ele chamará para o ministério. Deus se agradando do coração de uma pessoa, da sua postura, Ele o chamará para o ministério, independente da sua família. Independente da sua família. Ora, não, mas eu estou vindo de uma família de pastores presidente, então certamente eu tenho que ser pastor presidente. Não, não. Então é essa questão hoje que nós estamos atravessando. Às vezes há uma cobrança excessiva desnecessária e às vezes há um relaxamento prejudicial. Tanto a cobrança excessiva como o relaxamento, ambas são destrutivas e prejudiciais. Mas cada um deve ser tratado, criança como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem, independente de ser ou não filho de pastor. E o pastor, ele tem que cuidar primeiramente da sua vida espiritual. O primeiro foco nosso é a minha particularidade, é a sua particularidade individual com Deus, é o relacionamento individual com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a família. Eu tenho que estar bem com Deus e estar bem no segundo plano com a minha família. É eu com Deus, eu com a minha família e depois com a igreja. E depois com a igreja. E não ser assim, eu estou bem com Deus e agora é a igreja. A família para mim é a igreja como os demais. Sim, é a igreja. Porém, nós temos que ter um cuidado diferenciado com a nossa casa, um cuidado diferenciado com a nossa família. Como disse lá Josué, se quereis servir a outros deuses, servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a postura do homem de Deus. Aí nós vamos encontrar que nós temos hoje uma situação diversos ensinos, diversa maneira de conduzir os filhos. Aí os nossos filhos, eles precisam ser instruídos, sentir-se seguros, sentir-se amados, sentir-se amparados, sentir-se encorajados a seguir em frente. E não humilhados, envergonhados, rejeitados e colocados como a escória de todos. Não podemos aceitar isso. E os nossos filhos, nós como pais, temos a responsabilidade da educação dos filhos. Nós temos a responsabilidade de formar os nossos filhos espiritualmente para Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guarde e nos ajude para que possamos firmar os nossos passos e guardar a nossa família e dela sermos o sacerdócio, para naquele dia ser o sacerdote, para naquele dia apresentar ao Senhor primeiramente a nossa vida e depois juntamente com a nossa família na presença do Todo-Poderoso. Amém?